Convido agora o palestrante, o senhor Rodrigo Carvalho Sevidantes. Salve de palmas, então, para o Rodrigo. Bom dia a todos. Sou Rodrigo Sevidantes, né? Sou analista ambiental da CEMAD e trabalho com semestre ecológico desde 2017. Quero primeiro aqui agradecer, né, em nome da Prefeitura, do secretário Paulo, da diretora Isabela, da diretora Bruna, né? Até falei com ela que a gente também trabalha lá montando alguns eventos, e só quem monta eventos sabe como é que é os bastidores, né, para isso acontecer. É muito trabalho para estar aqui. Então, parabéns aqui para todos. Vou falar sobre o semestre ecológico de esgotamento sanitário. É a pasta que eu trabalho desde 2017 com ela. E aqui, começo falando de objetivos. E, na verdade, eu falo o seguinte, que sabemos, né, que é responsabilidade dos municípios. E cabe o Estado ali estar dando apoio, estar dando estímulos, né? Inclusive, até falei com a Bruna ontem, ia aproveitar esse espaço aqui para estar falando de até um projeto nosso que está tendo na diretoria agora. A gente tem um programa lá que chama de Programa Saneamento Legal, e dentro desse programa tem vários projetos. E um dos projetos é o workshop para a elaboração de um plano municipal de saneamento básico. Teve a primeira edição desse workshop, foi em Belo Horizonte, foi no auditório do BDMG, o principal auditório. Ele lotou, a gente teve que conseguir até mais cadeiras, assim, para o pessoal não ficar em pé. Tem palestras do pessoal do CREA, que eles vão falar da questão do marco de saneamento. Vai ter palestra da SAI, que vai falar sobre a atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico. Tem palestra da Fundação João Pinheiro, vão falar de como conseguir recursos. E a da CEMAD tem duas palestras. Tem a de resíduos sólidos urbanos, que eles vão falar de como elaborar o PGIS. E a principal palestra, que eu vejo é pela nossa diretora, a Isabela Lopes. Ela é extremamente técnica, ela é formada nessa área de saneamento, ela tem mestrado e doutorado pelo DESA, da UFMG, na área de esgotamento sanitário. E ela também tem a vivência de elaboração desses planos. Então, assim, ela pega o termo de referência da ANA, ela destrincha ali, dá o caminho das pedras, sabe, passo a passo, para estar elaborando. Ela foi muito elogiada essa palestra. Então, assim, quem quiser interesse depois pode até procurar aqui, que vai ter em Guaxupé, no dia 3 de setembro. Então, daqui a pouco, foi muito interessante, foi muito elogiado. Então, eu deixo aqui, é um dos programas, porque o objetivo nosso do Estado é estar estimulando. E um dos estímulos que tem é esse instrumento econômico, que é o ICMS ecológico, né? Ele estimula que o município traga soluções devidamente adequadas ali para o saneamento. A legislação, a Karina ela já falou muito bem, né, na 18.030, né? E fora isso, na parte de esgotamento sanitário, tem mais algumas resoluções. Tem a resolução conjunta 1212, ela vai trazer ali mais detalhes para a gente estar fazendo esse cálculo, e também vai estar trazendo ali as responsabilidades de todos os envolvidos, né, nesse processo, que é a Fundação João Pinheiro, igual a Karina. Você vai ver que a minha apresentação da Karina aqui é muito, né, uma complementa a outra, a gente fala muito das mesmas coisas, né, que é a Fundação João Pinheiro e a Secretaria de Fazenda. Então ali ela vai trazer quais são as responsabilidades, prazos que cada um tem para estar se divulgando. Tem a deliberação Copan 230, e tudo ali o Copan, ele traz um valor que a gente tem que jogar na equação na questão de tratamento de esgoto, é R$ 39,00 per capita, que aí a gente, com esse valor, a gente consegue jogar na equação para verificar qual que é o teto que o município pode receber desse recurso. Deliberação, a resolução CEMAD 3.371, essa aqui acabou de sair, ela é fresquinha, eu vou falar aqui para frente um pouco dela. Ela acabou de sair, ela trata do desempenho operacional, o fator de qualidade, que é o quê? É o que a CEMAD verifica de como que está a qualidade do tratamento e gera uma nota, e quanto melhor a qualidade, maior vai ser o repasse desses municípios. Ela teve uma alteração agora, mas inclusive ela acabou de ser publicada em julho, e a gente já verificou uma necessidade de uma alteração, comunicamos, ainda não saiu. O Coutinho ontem falou, né, que tudo ali da Secretaria está muito voltado para as ações climáticas, e realmente a gente tem
que a gente tem uma meta de ações climáticas que a gente incluiu, que a gente tem que aumentar, apoiar a utilização de 40% do potencial de geração de lodo, de ET e ETA, para questões de agrícola e energética. A gente sabe que é muito incipiente no estado. Hoje eu tenho conhecimento só de Tabira, que faz tratamento de lodo para biossólido, mas a gente sabe que no futuro isso vai caminhar, e aí a alteração que a gente pensou em fazer, que ainda não saiu, é que não fazia muito sentido para mim, né, como ali estava o gestor. Antigamente a gestão compartilhada ela pontuava para o esgoto, e para mim não faz sentido porque você transporta resíduos sólidos de um município para o outro, você não transporta esgoto. Então acaba que os municípios não pontuavam. E aí eu sugeri agora a sugestão de estar então trocando, passando essa questão do lodo, que no futuro vai ser uma coisa que vai evoluir, para essa questão de gestão compartilhada, retirar e manter os outros fatores. Então, assim, acho que no futuro, breve, vai ter essa alteração, se der tudo certo, mas já está tudo meio encaminhado lá dentro da secretaria. Então, essa resolução de julho, provavelmente já vai ter uma alteração agora em breve. Aqui, eu tento mostrar de uma forma bem simples, diferente também da Karina, que é complexo. Aqui eu já acho que é bem pouco burocrático a questão de tratamento de esgoto. Então, deixar bem simples, que a lei fala o seguinte: você tem que ter uma ET, ela tem que estar em operação e atendendo no mínimo 50% da população urbana. Tendo isso, você já pode cadastrar. Lógico que com o cadastro, depois a gente vai fazer algumas análises, tem consulta a sistemas, né, consulta sistema de fiscalização, sistema de cadastro para certificado de licença, né, de regularização. E aí, desde 2020, que a Karine também trouxe, né, via SEI, que a gente tem que fazer esse preenchimento, e eu acho que é até importante, porque antigamente era via físico ou via e-mail, e aí acaba que não tinha uma segurança jurídica, né? Você podia se perder, se eu recebia essa documentação por e-mail, amanhã o Rodrigo não está lá mais e perde esse histórico, e hoje a gente usa o sistema, então fica todo o histórico, ele tem uma segurança jurídica aí dentro do sistema. Você vai preencher um formulário, vai protocolar o certificado de licença ambiental para operação, e isso é só obrigatório para municípios que fazem um licenciamento municipal, porque se não for estadual a gente tem acesso a esse documento, não precisa, né? A gente entra no sistema e pesquisa. E o relatório fotográfico, que é exatamente para a questão de comprovação, mas que tem uma ET estruturada, que ela tem condição de operar, né? Para não ter problemas assim a gente já teve problemas no passado de ter ETs que foram cadastradas, foram fiscalizadas e não estavam tratando, né? Não tinha condição de tratar. Então a gente pede pelo menos o mínimo um relatório fotográfico. Aqui eu trago também a tela do usuário externo, que é a tela que vocês terão acesso, que nessa tela, a principal, você já faz o peticionamento e coloca um processo novo. Aí a próxima tela, você selecionando o processo novo, você vai filtrar pela secretaria, você vai filtrar pela secretaria e vai aparecer os tipos de processo. O de esgoto vai ser esse, com tratamento de esgoto, SENAT, Semestre Ecológico, tratamento de esgoto. Próxima tela vai ser, você dá o nome da ET, você coloca o nome da ET do município. Aqui já vai ter o link para você clicar, para você ter acesso ao formulário que é editável, e é super intuitivo, não é um formulário difícil de preencher. E depois os documentos essenciais, que são os outros que eu falei, que é o relatório fotográfico e também o certificado de licença ambiental de operação, em formato PDF. Pronto, e aqui agora eu vou trazer, assim, com essa vivência, com esse tempo que eu tenho aí de CMS, né, e sempre tem uns questionamentos, então a gente vai identificando, né, os maiores questionamentos importantes, então, mostrar o que a gente faz. Então, aqui na SEMAD, lá, a gente recebe todo esse processo, faz análise documental, a gente verifica, né, se tem necessidade ali de uma informação complementar, se aquele documento ali ele já está atendendo, ele é deferido, ou se há algum indeferimento por questão de lei, né, questão de sistemas que a gente vê. A gente faz o cálculo da estimativa de investimento, e isso aqui eu vou falar mais para frente também, que é importante falar, porque ele é o cálculo que a gente faz, do teto de repasse, é o máximo que o município pode receber, não quer dizer o que é o valor que ele vai receber. E a gente faz também um cálculo do fator de qualidade. Esse cálculo do fator de qualidade ele é feito por meio de fiscalização, que é utilizado um checklist,
Até 2020 era feito pela nossa diretoria, eu ia apesar de ser formado em administração, era metida a técnica, eu ia nas fiscalizações, a gente preenchia os checklists, né? Foi 2 anos que eu fiz isso, aprendi muito, eu acho que a prática te aprende muito mais, né? Aprendi muito nesse tempo. Hoje ele é feito pelas unidades regionais de fiscalização, foi descentralizado. Aí eu recebo no final do ano todas as fiscalizações e os checklists, né, para atualização do fator de qualidade. E o que a gente não faz, que é importante falar também, que é a apuração dos índices de suspensão de municípios. E aqui, então, eu trago de novo, né, como que a gente coloca o teto. Municípios menores, eles acabam atingindo esse teto, por exemplo, no meio do ano. Ele não é dividido, aquele valor não é dividido ao longo do ano civil. Pode ser que ele atinja antes e aí se suspende o município. Quem faz essa suspensão automática é a Fundação João Pinheiro. Virando o ano civil, em janeiro ele retorna ao cadastro automaticamente. E também o cálculo, o repasse, o cálculo que eu falo, é o cálculo realmente do que foi arrecadado no estado de CMS, né? É a Secretaria de Fazenda que faz esse cálculo, que a analogia muito boa que foi trazida aqui, Karina, que aí é aquele bolo, né? É aquele valor que a gente vai saber qual que é o valor, e em cima desse cálculo vai fazer toda a divisão do bolo ali de acordo com os índices. Essa aqui é a fórmula que eu trabalho hoje. Ela parece complicada, mas não é muito não. É que a população, a gente utiliza a população urbana versus aquele valor que o Copan definiu, que hoje para tratamento de esgoto é R$ 39,00 per capita. O fator redutor, esse fator redutor aqui, ele é da lei, não concordo muito com ele, mas ele é da questão da lei. Ele traz que a partir do primeiro certificado de licença de operação do empreendimento, ele começa a contar, até no 10º ano ele não tem redução nenhuma de valor. Do 10º ano para frente ele começa a ter, até o 15º ano, ele vai tendo redução de valor gradual, até o 15º ano o empreendimento não recebe mais esse recurso. Fator de concessionamento, que eu falei, para a gente que não faz sentido, é a mesma coisa, a gestão compartilhada que seria, né, e vocês não transportam esgoto, não é uma coisa que é usual. Eu acho que de ética, eu lembro assim, que é compartilhado, acho que é Coronel Fabriciano e tem um município ali que é junto, mas fora isso não é uma coisa comum, não é usual do Estado. E o fator de qualidade, que ele é de 0,9 até 1, que é o que é feito em fiscalização, por meio de checklist. E aqui eu trago aqui em especial o fator de qualidade, e aí isso aqui foi engraçado, porque foi em 2020, quando a gente teve que passar para a fiscalização. E aí o pessoal perguntou assim, que para justificar, porque para fiscalização você só não manda, né, lá dentro da secretaria, você tem que justificar para eles colocarem no rol de fiscalização deles, né, a importância. E aí colocaram para a gente, e aí fez a gente refletir, que na verdade esse fator de qualidade aqui, ele para mim é um índice que traz mais justiça, né, porque ele é o mais importante, porque se não tivesse ele, o município ele podia fazer um péssimo tratamento de esgoto e ele está recebendo a mesma coisa que o município que está dedicado, está ali com todas as estruturas, em manutenção diária. Então ele vai trazer essa retidão, essa justiça para esse instrumento que é o ICMS ecológico. E aí a gente fez essa justificativa e depois assim, fez a gente até refletir, que a gente não refletia, era meio que automático. E aqui eu trago a expectativa e realidade. Eu falo isso assim porque quando a gente publica esses valores, né, que é publicado, na verdade, a Karina que publica para a gente, isso gera expectativa, porque eles são publicados em estimativa de investimento, que é o teto, né? Mas, na verdade, igual a Karina trouxe muito bem aqui, esse recurso, ele parece aquelas bonecas russas, né, que você pega, tem a arrecadação do Estado, aí você pega 20%, vira do Fundo de Participação do Município, que é a lei estadual, desses 25% você pega mais 25% que vai ser como que o Estado vai definir, aí desses 25% você pega 1% que é o meio ambiente, aí você pega 40 desse 1%, você pega 45,45% de saneamento, então você vai quebrando ali, né, e chega ainda divide saneamento, ainda divide 50% para esgoto, 50% para resíduos sólidos. Então você vai quebrando ali, você vê que às vezes gera uma expectativa, mas a realidade em muitos casos é outra. Eu vou trazer aqui, e aqui eu vou passar de novo, aqui é só um print dos valores ser passados, mas até em junho. Mas aqui
você vê que no meio do ano, por exemplo, esses 4 municípios que eu trouxe aqui do Sul, eles não estão nem perto de atingir, né? Está por volta da média de 25 mil por ano. Mas é importante esse cálculo, né? Porque aí fica parecendo que esses municípios maiores parecem mais importante que nunca vai atingir. Mas a importância desse cálculo é que os menores, eles atingem e eles saem. E ele saindo, ele vai ficando o bolo, o mesmo bolo vai ficando agora, igual a Karina trouxe muito bem, para menos. Então vai começando a ter uma fatia maior para os outros, né? Então é muito importante ter, porque a tendência é que no meio do ano comece já a sair alguns municípios menores, no 4º trimestre sai mais ainda e começa a sobrar mais dinheiro para os outros que estão ali no cadastro. Mas aí gera, como é publicado, esse valor é publicado, né? Gera essa expectativa, liga para a gente e fala, olha, eu estou constando aqui, não estou recebendo, e aí até você explicar que aquilo ali é o teto, não é o valor do repasse, né? Porque os pequenos eles recebem, os grandes não vão chegar perto de receber esse valor, mas de qualquer forma é um bom valor se você for voltar ali para a questão da manutenção do sistema, é um ótimo valor. Aqui eu trago também assim, a importância da fiscalização. Eu trago assim, né, a gente fiscalizava até 2020 e agora ela foi regionalizada, né? Então, quando era fiscalização nossa, ela era muito uma fiscalização mais orientativa. A gente traria, lógico que tem um olhar fiscal, né? Você não vai verificar ali tendo algum dano ambiental e vai passar. Mas a gente, questão mais orientativa, a questão também quando é o primeiro cadastro, você traz ali para o município. Ele chega recebendo nota máxima. Então, só a partir da primeira fiscalização que você vai verificar realmente como é que está a situação e vai atualizar. Então, a questão também de justiça, a questão também de dar dicas, né? Como a gente já tem conhecimento, vai em muitas estações. Então, dicas de como está melhorando ali a eficiência do tratamento, algumas coisas que podem ser feitas ou não estão sendo feitas, manutenção de equipamentos, tempos de descarte de lodo. Então, a gente tinha esse olhar, né, que vai passando e, claro, tira dúvidas ali, está junto já ao município, tira mais dúvidas sobre como está melhorando, quais pontos ali que ele perdeu nota e como ele poderia estar melhorando para, na próxima fiscalização, já aumentar esse recurso aí passado. Aqui eu vou falar, vocês vão perceber que minha apresentação é mais rápida, né? A Karina ela fala bem e tal, eu acabo dando acelerado. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como é que é o site da Fundação João Pinheiro para consulta, que os municípios podem acessar e consultar como que estão o seu repasse. Então, você entrou no site da Fundação João Pinheiro, ela que é responsável por estar trazendo, publicando os repasses, né? Então, você entrou aqui em produtos, clicou em produtos, vai aparecer essa tela. Então, dessa tela tem vários produtos. Um dos produtos é o ICMS ecológico Lei Robin Hood, o ICMS Lei Robin Hood. Aí passa para essa outra tela. Aqui vai ter um botão vermelho que eu agora não vou lembrar o que está escrito, mas acho que é para consulta de valores, né? E aqui vai abrir um Power BI. Esse Power BI você coloca por consulta por municípios. E aqui você pode mexendo, você vê valores, você pode ver anual, você pode ver mensal, você pode ver um global de tudo que o município recebe, ou por cada índice que está nessa lei, 18.030. Então aqui você vai mexendo nesse Power BI interativo, você consegue consultar. E aqui também eu trago para a nossa vivência lá quais são as dúvidas mais comuns, que chegam assim, muitas dúvidas para mim, né? E às vezes chega até de algumas vezes de forma ríspida, né? Eu tive exemplo desse ISA aqui, o município entrou em contato comigo e falou, olha, nosso tratamento, a gente, né, todo adequado, ótimo, e nosso índice está diminuindo, o que está acontecendo, né? E aí tem que, né, mostrar, claro que às vezes parece que o índice está diminuindo, parece que o tratamento está diminuindo, mas esse índice ele é quantitativo. Na verdade, quanto mais municípios, ele seria a fatia do bolo, vai ser menor o índice. Então, quanto menor o índice, menos ele vai receber naquele mês, porque tem mais gente para dividir. Não quer dizer que ele está com péssimo tratamento, né? Só que às vezes, pela leitura dos gestores lá, acho que a gente diminuiu a nota por algum motivo. Mas não. Esse aqui eu verifico, o percentual de tratamento é muito comum quando vai chegar para a gente lá os cadastros, os peticionamentos, e tem o município, ele tem só sede e os distritos, né? Mas quando ele vai preencher o formulário do distrito, ele coloca 100% do distrito. Mas, na verdade, a gente precisa
do percentual da população urbana do município. Então, ele tem que converter essa massa urbana do distrito para a questão geral do município, né? Então, assim, a 100% do distrito ele equivale a 5% da população urbana, ele tem que colocar 5%, porque isso gera, comum sempre gerar uma informação complementar, né? Eu questiono que não é daquela forma, que não pode ultrapassar o 100%, somatório não pode ultrapassar 100%, então ele pode botar 100% aqui, 80% aqui, né, de cada ET e referente ao distrito. Ele tem que fazer essa conversão no município. Repasse, a Karina já falou aqui bem, né? Então, assim, o valor, e eu trouxe também já, o valor, a gente faz o cálculo do teto de recebimento, logo depois da publicação da semática é feita pela Karina. Então, esse valor ele vai para a Fundação João Pinheiro, junto à Fundação João Pinheiro, fazem as alterações, suspensões, apura, devolve para a gente vai e publica. Depois que publica, ele tem no site da semática, que é a Karina que faz essas publicações, vou colocando aqui por ano e por trimestre, tudo certinho. E aí depois é efetivado. A efetivação, esse repasse ele é efetivado por meio da Secretaria da Fazenda, no caixa único do município, igual ela falou que não é carimbado. O repasse ele é feito semanal, então ele é feito todo segundo dia útil da semana, só que a publicação dele não é semanal, as publicações dele são sempre o somatório mensal. Então você vai entrar na Fundação João Pinheiro e vai ver por mês, mas aí esse repasse ele é semanal. E aqui a questão de cessão também, algumas questões, né, que também chegam muito para mim nessa evidência de o município fala assim: eu parei de receber, o que eu fiz? O que aconteceu? Está tudo ok, está tudo certo. E na verdade não, talvez ele só alcançou o teto ali e ele foi suspenso. Então ele para de receber porque ele não pode receber mais naquele ano. No próximo ano ele volta automaticamente, senão ele estouraria esse cálculo que foi feito pela gente. E aí também tem a questão da exclusão. Aí a exclusão ela realmente pode acontecer tanto pela questão da lei, que aí talvez o município questione e verifique, e foi o caso, né? A Bruna fez muito bem, ela me questionou, falou: olha, por que Caxambu não recebe? Aí eu trouxe para ela: não, Caxambu, coloquei ali, né, em 2018 ele fez 15 anos de licença, de certificado de licença de operação, e ele automaticamente ele é excluído, e isso tem que fazer mesmo, tem que ter essa conversa, até porque, assim, né, esse cálculo é feito por pessoas. Ali a Karina sabe, quando a gente está na secretaria, até hoje, assim, é feito por meio de Excel. Não tem um sistema, né, manual, alguns lançamentos. Então, assim, lógico que tem que ter essa conversa. Pode ser que tenha alguns problemas. Graças a Deus ainda não tive nenhum problema, né? A gente tenta ver, rever, a gente faz um pente limpo, porque tem essa responsabilidade. Tudo que envolve recurso tem muita responsabilidade, né? Então, como tem essa responsabilidade, a gente sabe, assim, por exemplo, já teve alguns problemas no passado. Por exemplo, você colocou um erro do código do BGE errado, só que a Secretaria de Fazenda está fazendo passo por meio do código do BGE, ela não quer saber do que está. E aí outro município estava recebendo, não de um. Assim, coisas muito passadas, mas a gente sabe o que aconteceu e é manual, são pessoas trabalhando e só quem erra é quem trabalha, né? Então, é importante estar tendo também esses questionamentos aí com a gente. E eu acho que seria isso, né, gente? Assim, eu faço o que eu trouxe aqui, eu também falei com a Bruna, né? Você não estava aqui na hora, eu agradeci muito, assim, o seu esforço aqui, como que é para montar um evento. E eu falei para ela assim, que assim, o mais importante, eu falei, minha apresentação também vai ser rápida, mas eu acho que o mais importante de todo esse conteúdo é nos apresentarmos aqui, deixar nossos contatos, né? Tem meu WhatsApp, qualquer dúvida que tiver, mostrar que assim, que não tem dificuldades, é fácil o acesso, o nosso acesso é fácil. Você pode, esse WhatsApp é o meu pessoal, podem tirar dúvidas, né? Quando for fazer, entrar em contato. Eu acho que o mais importante é essa ponte que faz a gente do Estado aqui com as pessoas que estão interessadas, né? Mostrar quem somos. Infelizmente não deu para vir o outro lá, o Rafael, que ele está em outro evento, o que faz resíduos sólidos, mas assim, pelo que eu conheço ele trabalha próximo de mim, a pessoa parece, ele cede o telefone dele pessoal, ele tira dúvidas, ele tem o mesmo empenho, assim. Então a gente tenta, assim, o máximo como servidor servir, né? Então eu agradeço aqui muito mais, agradeço pelo convite, acho muito importante, e agradeço aqui a atenção de todos.